Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Nossa República, que você acompanha pela TV Pantanal, pelo site nossarepublica.com.br e pelo nosso canal no YouTube. Hoje teremos a honra de receber um artista que é um verdadeiro furacão de talento, carisma e, acima de tudo, propósito. Um filho de Cuiabá que conquistou o coração do público com uma personagem inesquecível e que hoje usa sua arte como uma poderosa ferramenta de transformação social. Muitos de vocês se lembram da gargalhada contagiante e da crítica afiada de Dona Almerinda. A figura que chacoalhou o cenário político e social com seu humor ácido e sua busca por um branqueamento que, na verdade, espelhava as dores de uma sociedade, mas a vida, em seus caminhos misteriosos, levou o homem por trás da personagem a uma jornada de profunda redescoberta. Após um grave acidente e um período de reclusão, ele não encontrou apenas a recuperação física, mas um renascimento, um reencontro com sua própria história, com as raízes de seu povo. Ele mergulhou no letramento racial e emergiu não apenas como um ator, mas como um ativista, um educador. Hoje, ele viaja o país com o espetáculo Sankofa, uma palavra africana que significa olhar para o passado, para ressignificar o presente e construir o futuro. Ele está reescrevendo narrativas, empoderando jovens e adultos e nos ensinando, na prática, o que significa ser antirracista. André De Luca, muito obrigado por sua presença na nossa República, obrigadíssimo por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Mauro, o espaço, estava louco para conversar com você, obrigado pelo convite. Que bom, querido. Olha, eu queria começar com uma coisa que me perturba muito. Sim. Por onde anda Dona Almerinda? Então, desde que eu decidi ir para São Paulo há 3 anos e meio, e passa rápido, né? Foi durante a pandemia, eu mudei um pouco o nicho, assim, né? Eu falava de política, aí eu entrei para um espetáculo lá, onde a Almerinda até apareceu durante o processo, no Teatro da Vertigem. Foi uma peça que fomos indicados a 4 prêmios Shells, que é a maior premiação do teatro brasileiro. E aí eu entrei pro letramento racial, porque eu usava a Almerinda para falar de política. E o que eu recebia, Mauro, em troca? Ódio, hate, ameaça de morte. Era isso que eu recebia. Eu comecei a falar de letramento racial. E o que eu recebo hoje? Mas era um enfrentamento importante, às vezes, né? Ainda que tenha essa contrapartida negativa, quer dizer, você falar, confrontar as coisas, cobrar. Sim. Eu sempre fui muito fã da Dona Almerinda por conta disso. Porque ela conseguia falar coisas importantes, dolorosas, mas extremamente necessárias, né? Então, eu sempre fui muito fã de Dona Almerinda, tanto pela crítica social quanto pela crítica política. Sim. Eu adoro fazer a personagem, mas é muito caro fazer. Fisicamente, é desgastante fazer uma personagem feminina. São horas para mudar minha cara, né, de maquiagem ali, são 2 horas, 2 horas e meia de maquiagem. Aí tem enchimento, tem que prender as partes íntimas, né, tem todo um transtorno, né, o salto. E aí, eu meio que não aposentei a Almerinda, mas eu comecei o meu letramento racial e, paralelamente, a Almerinda começou dela. Então, a Almerinda está se afrocentrando. Ela tá Mas ela sempre trabalhou na linha do branqueamento, agora está fazendo o caminho de volta. Exatamente. A Almerinda mudou o rosto todo, ela fez 108 plásticas, ela se orgulhava de falar. Ela mudou nariz, mudou boca, mudou queixo, mudou tudo, né? Mudou o cabelo e agora ela está voltando. Ela está voltando às origens, ela está se tornando negra novamente. Olha, que maravilha. Mas ela vai voltar. E eu só imagino com que conteúdo ela volta, né? Depois dessa... Isso acompanha um pouco a sua trajetória como ator, né? Não só o personagem, mas você também se volta para as suas origens, para questões de raça, da negritude, enfim. Como é que tem sido isso para você? Quando você fala no letramento, explica para a gente o que é isso, para as pessoas que nos assistem. Sim, o letramento racial é o estudo das relações étnico-raciais, né? Como elas se estabeleceram, quais as consequências, né? Eu
eu sou negro, então eu fui racializado. Em algum momento da história eu fui racializado. Olharam e falaram, esse é um homem negro e ele é menos por ser negro. E essa estrutura, sabe, vem perdurando até os dias de hoje. Então, por exemplo, aqui em Mato Grosso, eu passava por muitas situações que eu não sabia nominar, Mauro. Eu sou formado em Direito, eu já rodei parte do mundo, mas eu nunca tive letramento racial. Eu nunca estudei as relações raciais, né? Só que eu sofri os efeitos dela, eu sofri o racismo na pele. E aí, quando eu ia falar com as pessoas falavam, eu só tava brincando, isso é frescura, não é assim, é mimimi. E hoje em dia eu sei nominar cada tipo de racismo. Então, por exemplo, aqui em Mato Grosso acontece muito racismo recreativo, que é o racismo que vem embalado numa brincadeira. Isso é crime, com pena prevista em lei de até 3 anos de detenção. Então, eu comecei a estudar e eu falei, eu preciso compartilhar esse conhecimento. Eu tava de muletas, eu sofri um acidente no palco, em cena, fiquei 6 meses de muleta, lesionei a cabeça do fêmur. E aí, rolando no Instagram, eu vi um vídeo de uma das maiores intelectuais desse país, que é a Bárbara Carini, que virou minha madrinha. E a Bárbara me contou, nesse vídeo, ela estava contando a linha do tempo do povo negro. Então, falando sobre as rainhas, os reis africanos. E aí, colocando essa linha do tempo num livro de 1000 páginas, no Brasil, a gente só conhece a partir da página 999. Falei, mas e essas outras páginas que eu não conheci? Porque aqui a gente começa a história do povo negro a partir da escravização, como se os nossos antepassados brotassem num navio branqueiro. Isso. Como se não tivesse para trás nada, Exato. Absolutamente nada. E aí quando você mergulha no letramento racial, você descobre que os europeus, eles não só sequestraram o meu povo, como eles roubaram o conhecimento. Tudo nasceu na África. A filosofia, a arquitetura, a medicina, matemática, tudo nasce na África. Então eles sequestram o povo e roubam o conhecimento e falam que surgiu lá na Europa. Então o letramento me trouxe a consciência, e aí o letramento ele destrói uma doença que as pessoas negras têm no Brasil, que é o auto-ódio. A gente tem essa doença e nem sabe que tem. Porque no primeiro dia de aula, já desde a infância, as pessoas zoam tua pele, o teu cabelo, o teu nariz, a tua boca, e a criança ela não sabe processar aquilo. Então ela começa a se odiar, as meninas começam a pedir para alisar o cabelo, os meninos começam a... Começa o processo de branqueamento. Exato, né? A gente começa a colocar uma máscara branca, que é o livro do Frantz Fanon, Peles Negras, Máscaras Brancas. A gente vai tentando se adaptar para a gente sofrer menos. E aí quando eu tenho essa consciência, é a primeira vez que o meu cabelo tá grande a vida inteira. Eu cheguei de ser careca há 10 anos. Aos 12 anos eu queria ter um Black Power, porque eu vi os Panteras Negras na TV, imagino eu, porque eu vi aquelas pessoas de black e tal. E aí o meu pai me segurou junto com meus irmãos, eu devia ter uns 11, 12 anos, e rasparam minha cabeça. E desde então eu nunca parei para pensar nisso. Só agora depois de velho. Desde então eu raspei a cabeça. Aí eu tive uma alopecia emocional quando minha filha desapareceu, e em um mês eu perdi todo o meu cabelo. Há pouco tempo eu só tinha cabelo aqui. E aí hoje em dia, sabe, que eu estou me enegrecendo cada vez mais, né? Foi Simone de Beauvoir que falou que não nasce mulher, torna-se mulher, né? E aqui no Brasil é isso. Você não nasce preto, você torna-se preto. Você tem que tomar posse da tua negritude. Porque senão, intimamente, você não tenta não ser, tenta fugir dessa condição. Você se anula. Né? Eu parei para olhar, eu fui revisitar depois do letramento, eu fui olhar para trás e eu percebi que eu fiz exatamente o roteiro que foi previsto para mim. Por exemplo, dentro de casa diziam assim, a gente precisa clarear a família, hein? Vocês passam racismo porque é tudo muito preto aqui. A gente precisa clarear a família. Isso é dito em tom jocoso, mas é real, sabe? É aquela brincadeira com fundo de verdade que a psicologia chama de xiste. E aí eu casei com a mulher mais branca que eu achei. Eu sou bissexual, né? Porque muita gente, esse cara não é viado, esse cara é o quê? Eu sou bissexual. E eu fui casado com a mulher mais branca, com o olho mais claro que eu já vi, para que a minha filha nascesse com a pele mais clara. Isso era inconsciente, mas tinha também um grau de consciência. Quando eu olhei para trás e lembrei do que eu ouvia dentro de casa, eu falei, tá aí. Eu segui exatamente o roteiro que planejaram para mim. Hoje em dia eu tô apaixonadíssimo por uma intelectual preta, que é a Carla Cotirene, que é a mulher mais preta que eu já vi na vida. Ela tem 98% de DNA africano. Eu tenho 40% de DNA africano. Eu fiz o teste de ancestralidade, foi um choque. Porque na minha cabeça de laboratório fictício, eu era 50% preto, 50% indígena. Mas não é assim que funciona. A gente tem essas... Mas quem nasceu no Brasil, de alguma forma, tem algum DNA de preto, de índio, não tem como não ter, né? Existem muitos negros no Sul e as pessoas não sabem. Muito. Aliás, é o lugar que mais tem terreiro no Brasil. Além da Bahia, né? Lá.
Eu acho que tem mais que na Bahia. Exato. Né? É no Rio Grande do Terreiro Sul. de Candomblé Sim. e terreiro de Umbanda. É impressionante. Sim. Aliás, você falou sobre isso. Muito, você tem gravado vídeos Sim. sobre a questão dos orixás, Sim. enfim. Como é que é isso? Você se encontrou com a religião? Então, eu sempre disse assim, ó, tem uma religião que eu nunca vou ser de matriz africana. Eu tinha medo. Porque a gente é criado para ter medo, né? Por causa do racismo religioso, né? O preconceito religioso, a intolerância não dá conta. É racismo religioso, porque é coisa de gente preta. Só desculpa te apartar. Sim. Tirando a Bahia, Sim. por razões óbvias, Sim. no Rio Grande do Sul, onde tem maior número de terreiro, a maioria das pessoas são brancas. Sim. Foi um choque para mim. Quando eu comecei a frequentar, eu vi que as pessoas com cargo de poder dentro das religiões de matriz africana são brancas. São brancas. As mães de santo, a maioria, os babalaôs, são brancos. Eu demorei a achar uma mãe de santo preta, retinta, porque eu falei, eu quero olhar e quero ver a minha família. Eu quero ver um quilombo, eu quero ver pessoas retintas, pretas. Demorou para eu achar. E aí o Paulo Vieira, assim, eu já fui católico, nasci de forma compulsória católico, depois eu virei messiânico, aquela igreja oriental, aprendi a falar japonês, depois eu virei evangélico, depois eu virei pastor evangélico, eu deixei de ser pastor evangélico, eu fui pastor por 6 meses, e eu falei, eu vou ficar sem religião. Minha conexão independe de religião, né? Só que aí o Paulo Vieira me convidou para uma entrevista, pro programa dele Avisa Lá Que Eu Vou, foi massa, foi aqui em Mato Grosso, na Serra do Roncador, aí uma semana, 2 depois, ele me chamou para ir no terreiro dele de Candomblé. Eu já tinha ido a 2 ou 3 terreiros de Umbanda, mas eu tinha muito medo. Eu tava lá, mas eu não tava lá. Para mim tudo ali era esquisito, as pessoas estavam fingindo, era o diabo, era não sei o quê, eu achava estranho. E aí eu fui nesse terreiro de Candomblé, e aí eu chorei muito. Eu fiquei envergonhado, Mauro, porque a gente cria tanta coisa na cabeça, a gente escuta tanta coisa equivocada, a gente vai reproduzindo, a gente vai acreditando. E eu mergulhei nisso, assim, eu não tenho religião. Eu iniciei no IFA, mas porque eu queria ter essa experiência, mas eu não frequento terreiro, não tenho religião. Eu tenho minhas coisas em casa, eu faço meus rituais em casa, eu sigo minha intuição. Porque tem uma questão muito séria, assim, eu sou apaixonado pelos orixás, sou apaixonado por toda essa questão ancestral. Mas a questão de bater a cabeça para pessoas, eu ter que reverenciar um otori, uma outra cabeça, é complicado quando eu vejo que essa outra cabeça é transfóbica, por exemplo. Quando eu vejo que essa outra cabeça não é tão evoluída quanto deveria ser. Esse é o grande problema dos terreiros, né? E de todas as religiões. De todas. Mas eu estou falando em relação a essa porque essa... colocou homem e estragou o negócio. Não é. É porque uma religião, tanto a Umbanda quanto o Candomblé, tem uma filosofia maravilhosa, tem um ritual impressionante, enfim... Mas, às vezes, você tem dirigentes que são extremamente ou machistas, ou racistas, ou... Enfim, todos os istas que a gente pode... E aí isso estraga muito, né? Porque não condiz com a religião, não condiz com a história, com a crença, não é verdade? Exato. Meu problema na Igreja Católica foi esse, meu problema na Messiânica foi exatamente esse, a filosofia era legal, mas você coloca pessoas, as pessoas estragam tudo, né? Porque entra o ego delas. Aí na Igreja Evangélica foi a mesma coisa, e eu vi nas religiões de matriz africana a mesma coisa. Só que para mim foi um choque, as religiões de matriz africana, eu ver muita homofobia, muita transfobia ali dentro, porque são pessoas que sofrem preconceito o tempo todo, e na primeira oportunidade que tem, reproduz preconceito. Principalmente a intolerância, né? Porque é um negócio que está evidente, assim, né? Para mim foi um choque. Mas eu acho que talvez seja um pouco, de uma forma inconsciente e cultural também, né? De você tentar se proteger de alguma maneira, mas é ruim. Eu ouço de um sacerdote de Umbanda uma coisa importante. Que não dá para você ir num lugar só. Porque, primeiro, que todos os terreiros são diferentes. Cada um tem um jeito de tocar. Cada um tem um modo. E essa diferença vai criando em você, vai formando em você uma visão mais apurada do que você gosta, do que você tem afinidade, do que você não concorda. Né? Até que um belo dia você vai chegar num lugar que vai estar tudo ok, que para você é aquilo ali. Né? Eu achei um ensinamento interessante. Ainda não cheguei nesse lugar, Mauro, mas eu espero chegar no lugar também, que eu me encontre. Mas eu acho que é isso, tem que andar, que tem que andar, tem que frequentar, né? Os terreiros, assim como são os templos evangélicos, assim como é o padre na Igreja Católica, eles tentam
segurar você, Sim, né? sim. Então, ameaça. Tem muita gente que usa de ameaça, terroriza você. Se você for para lá, se você for para cá, isso Na e Messiânica aquilo. foi né? assim. Então, tem muito disso. Na Messiânica falaram, se você sair, sua mãe morre em uma semana. Eu falei, então vamos ter que enterrar. Vamos ter que enterrar, não vou ficar não. Mas eu fiquei com medo da época. Olha, a gente vai ter esse papo, já começou. Eu não consegui fazer 2 perguntas do meu roteiro. Oh, meu Deus. Entendeu? Não, mas é porque é bom. Quando a conversa é assim, é boa, né? A gente vai para um pequeno intervalo. Você que nos acompanha, não sai daí. Pessoal, a segurança em Mato Grosso melhorou muito e os resultados estão aí para todo mundo ver. Os homicídios caíram 24% e 78% foram solucionados. Os roubos diminuíram 83%. Foram realizadas mais de 400 operações dentro dos presídios. E não para por aí. Mais de 15 mil câmeras reforçam a segurança em todo o estado, através do programa Vigia Mais MT. 100% das invasões de terra foram impedidas e a apreensão de drogas aumentou em mais de 370%. O investimento do governo do estado nos últimos 6 anos garante que as forças de segurança estejam nas ruas, no campo, nas estradas, trabalhando firme e solucionando crimes, porque aqui em Mato Grosso é tolerância zero contra as facções criminosas. Governo de Mato Grosso. Não saia daí, que eu volto no instante só. Nossa República está de volta nessa semana, conversando com o ator e ativista André De Luca. André, a gente estava falando um pouquinho de religiões, agora, dessa coisa da postura de cada religião e das próprias das religiões de origem africana, de raiz africana. Embora a Umbanda seja brasileira, ela obviamente tem um pé na senzala, mas não é na senzala, no navio negreiro, né? Uhum. Com certeza tem isso. Mas eu queria comentar com você uma coisa que eu observo. Assim. Primeiro, que eu acho que é importante que as pessoas conheçam mais, até para se despirem de certos preconceitos, se despirem da intolerância. A intolerância nada mais é do que a manipulação das cabeças, né, das pessoas, para que elas não se afastem, né, do dízimo, não se afastem de sustentar os pastores, padres e, inclusive, às vezes, até sacerdotes de Umbanda têm esse desvirtuamento, que é muito ruim, né? Mas você, que frequentou várias religiões, você já observou um negócio? Todos os rituais, basicamente, são os mesmos. Tem cantoria, tem defumação, tem... Você percebeu pregação. Isso? Na igreja, pregação, às vezes. Você observa que a espiritualidade parece que é uma receita só. Sim. E se manifesta, né, em diversas formas, mas você pode ver que os elementos básicos, a defumação, a Igreja Católica tem, enfim, a maioria até as japonesas têm essa coisa do incenso, né, indiana. Os orientais oferecem comida para os antepassados. Exato. Os judeus, por exemplo, eles têm o caparote, que eles pegam a galinha antes de sacrificar, passam no corpo, igualzinho. Algumas práticas de Umbanda e algumas práticas de Candomblé. Exatamente. É tudo parecido. Você vê que interessante isso? Sim. Porque quando você fala para mim, eu não estou em religião nenhuma, eu tenho minha... Porque, na verdade, eu também tenho esse entendimento, que a espiritualidade é uma só. Sim. E que cada um encontra a sua identificação nesta ou naquela, que me parece assim, a razão mais óbvia é que você está pronto para receber aquela informação, daquele mesmo jeito. Você não está pronto de falar para a espiritualidade de um jeito mais avançado. Você não concorda com isso? Concordo. Eu acho que isso explica um pouco essas coisas. Né? Sim. Porque é impossível, se você tem um Deus só, e aí considerando que os orixás são entidades que são arquétipos que acabam nos orientando, olha, esse pensamento assim, explicam modos e maneiras de ser, né? É praticamente um horóscopo, não é? Eu percebo assim que essa coisa, eles vão nos levando para caminho, você está pronto para receber isso aqui, então essa informação vai chegar desse jeito para você. Não é assim? Eu sinto que é assim.
sabe? Nós vamos sendo preparados. Eu queria aproveitar o teu espaço para levar uma informação muito importante para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Exu não é o diabo. Isso é a grande mentira, sabe? E tem um documento histórico que é a carta do rei Leopoldo II da Bélgica aos missionários cristãos que estão no Congo. Pesquisa na internet. Essa carta, Mauro, é um documento histórico que mostra exatamente assim, o rei Leopoldo, ele matou mais que o dobro que Hitler. E a gente não conhece a história dele. Os livros de história não falam sobre esse rei europeu que foi mais cruel que Hitler. E nessa carta fica muito claro, muito nítido esse plano que está em vigor até hoje nas igrejas evangélicas desse país. Que é assim, ó, faça os negros acreditarem que a religião deles é feitiçaria. Tudo que fortalece eles, sistema de crença deles, fala que é o demônio. O que fortalece eles, tira. Faça os negros imitarem os brancos. Fala que só nossa religião leva aos céus. Pega a Bíblia, trechos da Bíblia, como felizes são os pobres que herdarão o reino dos céus. Tá tudo muito explicado nessa carta. Como usar a Bíblia é o nome de Jesus. E ali ele manda demonizar o Exu. Exu é o senhor dos caminhos sabe, na cultura africana. E a minha vida melhorou muito depois que eu me conectei com essa energia, sabe? Porque os orixás são forças da natureza, né? Yansan, o raio ali, são forças da natureza. Iemanjá, que no Brasil se conectou com o mar, lá na África era um rio. Se bem que aqui serve para os dois, Iemanjá, né? É. Tanto que no Rio Grande do Sul ela é cultuada lá no Rio Guaíba, Exato. né? Nossa Senhora dos Navegantes, que é Iemanjá. Exato. Né? Na mesma data de Iemanjá, que é sincretizada. Sincretizada, exato. E essa questão que você estava falando dos terreiros também, Mauro, tem uma coisa que eu observei, que é a mesma coisa quando eu era evangélico, quando eu era pastor evangélico. Cada denominação, cada igreja, ela que tem a verdade. Essa igreja, nenhuma outra presta. Eu comecei a ver isso em alguns terreiros. Essa prática não tá certa, não se usa colofé. E tipo, sabe, eu falo, mano, é oral, o conhecimento foi passado de forma oral, não tem ali escrituras de como o ritual tem que ser. São os mais velhos que vão transmitindo. Então essas distorções acontecem. Claro é Exu. Claro Vamos lá. Eu tinha separado a primeira parte para falar da Almerinda, porque a Almerinda não tem aqui, quem vive em Mato Grosso, sei lá, 3 anos para trás, não tem como não saber da Almerinda, né? Porque era uma personagem sempre muito forte, muito impactante, muito carismática, né? Acho que foi um grande achado. Eu não sei como é que você se inspirou para chegar nessa Almerinda, né? Com todo esse trabalho de montagem que você falou aí, contou para a gente. Então, acho que é muito interessante. Eu perguntava lá no primeiro bloco, você disse que ela está fazendo o caminho de volta. Sim. Se ela existiu durante um longo tempo, buscando esse branqueamento, né, para poder se posicionar na sociedade, para poder ter um espaço, ela agora está voltando às origens, tentando voltar a ser preta, né? Da raça negra, no sentido, não da cor da pele, mas da raça mesmo. Sim. Né? E eu queria saber o seguinte, como é que você conseguiu parir a Dona Almerinda, com todo esse valor emblemático que ela tem, né? E é um personagem absolutamente maravilhoso. Né? Como é que você pariu? De onde que ela nasceu? Mauro, ano 2000 eu não tinha luz em casa. Minha luz foi cortada. Eu morava num apartamento de invasão. Eu queria sair da casa dos meus pais. Eu estava estudando direito. E eu era muito, muito, muito pobre. Assim, era do tipo que vendia o almoço para comprar a janta. Aí cortaram minha luz e eu escrevi minha primeira peça, Luz de Velas. E aí eu ia para a faculdade, aproveitava a luz da faculdade. Eu escrevi em 2, 3 dias. Foi Anti-Sol que só acompanhado. No mesmo ano, eu falei, eu acho que eu consigo escrever. A peça funcionou, eu escrevi meu novo projeto, que foi Os Segredos de Almerinda. E por que eu escrevi Almerinda? Eu escrevi Almerinda porque no ano 2000 tinha um comendador aqui em Mato Grosso que aprontava com todo mundo e ninguém fazia nada com esse homem. E aí eu já sabia que Mato Grosso era altamente transfóbico, altamente homofóbico, altamente racista. E eu falei, então eu vou criar uma mulher que eles vão achar que é uma travesti, né? E vão ter mais preconceito ainda em cima dessa personagem para falar de política. Então eu vou, por exemplo, deu um escândalo político com o governador, eu vou colocar ela lá no meio, ela é amante dele, ela tá envolvida no desvio. Deu BO com o vereador. Foi assim que nasce a concepção da Almerinda, uma mulher muito rica, preta,
e que está envolvida em todos os esquemas, para eu poder falar desses esquemas, né? Então, por exemplo, quando a Roseli foi presa, a Almerinda foi presa também. A Roseli estava de tornozeleira, a Almerinda apareceu de tornozeleira também. E aí, logo na sequência, eu vou para o Rio de Janeiro, atrás da Ingrid Guimarães e da Heloísa Périssé. E aí eu consigo convencê-las sem dinheiro nenhum, só no carisma, eu convenci a Ingrid e a Heloísa a me dirigirem. E aí a Heloísa falou o seguinte, ela falou, olha, eu vou dirigir, mas a Almerinda não pode ser uma travesti, ela vai ter que ser uma mulher, tá? Com útero, vai ter filho, você topa esse desafio? Eu falei, eu aceito o desafio. E aí foram semanas de laboratório. Então, por exemplo, o salto, eu tinha que ficar uma semana em casa usando salto, né? Para aprender o catwalk, o passo certo, porque era todo desengonçado. Aí, por exemplo, peruca. Eu lembro quando chegaram os seios, né? Primeiro ensaio com os seios, a Heloísa estava incomodada, ela olhou, ela parou o ensaio assim no meio. Eu já sei, é o peito, é os seios. Porque nós, mulheres, a gente se relaciona com os seios desde a adolescência, quando vai surgindo. Agora você não, parece que pegaram 2 bolas e colocaram aí. Você vai pra casa e vai ficar uma semana de peito, só vai tirar pra tomar banho, vai dormir de peito, pra se acostumar. Então os laboratórios eram loucos, eu ficava uma semana em casa e quando eu tirava, ficava na carne, sabe, quase na carne viva, porque acho que era o elástico era menor. E aí, apertadíssimo. Apertadíssimo. E aí eu fiquei tão preparado que hoje em dia eu poderia até amamentar, viu, Mauro? Tanto que eu não sei aquele peito. Então a Almerinda surge desses laboratórios, né? E dessa tentativa de ser uma mulher chique, que veio da pobreza. Mas era para um final de semana. A Centro-América me recebeu para um final de semana, onde é o estúdio do Pescuma, ali que eu estreio a Almerinda, naquele auditóriozinho ali. E a TV falou, olha, foi sucesso, quer mais um final de semana? Eu falei, quero. E aí, já está há 25 anos. A Almerinda surge no ano 2000 e ela existe há 25 anos. Por isso que a gente sente falta. Eu acho que é por isso que a gente sente falta, porque é muito tempo a presença, né? Seja nas redes, seja nas peças, no teatro, enfim. Fui processada, Mauro, várias vezes, vários políticos. Eles não sentem falta de mim, não, porque ficava me processando. Nunca perdi uma ação, graças a Deus. Mas eu acho de uma burrice, de uma imbecilidade tão grande processar um ator, um humorista, né? E eles continuam fazendo isso, ameaçando. Qualquer crítica. Que jornalista também é alvo dessas. Tem um prefeito de TikTok aí que eu não vou falar quem é, mas ele adora processar humorista. Adora. Ainda mais, enfim. Eu vou voltar, viu, Mauro? Vou voltar com um espetáculo chamado Todes. Me aguarda. Todes? Todes é maravilhoso. É uma provocação sensacional. Eu só fico imaginando. Por favor, mande o convite. Eu mando o convite, com certeza. Porque realmente, né? Você já contou que você teve que ir para São Paulo. Sim. Você tomou essa decisão de ir para São Paulo para dar um outro rumo, etc. Não só por conta da saúde, mas também... E aí? Que rumo você está dando? Além do letramento? Porque assim, você continua sendo um artista, você não vai deixar de ser um artista. Não, eu sou artista. Né? Eu sou multiartista, né? Eu atuo, dirijo, escrevo, fotografo. Eu mudei para São Paulo no meio da pandemia, seguindo uma intuição. 3, 4 meses depois, eu tinha um carro aqui. Era tudo que eu tinha de patrimônio, era um carro. Eu estava gravando para a Toyota na época, e aí fiz um acordo, tinha uma carta de crédito de um consórcio, comprei um carro. Fiquei poucos meses com o carro, me deu a intuição, vou para São Paulo, vendi o carro, era tudo que eu tinha. Acho que 2, 3 meses depois que eu cheguei a São Paulo, um bloqueio judicial. Eu tinha sofrido um acidente lá atrás, gravando para a HBO, não pagaram a conta do hospital. Quando eu fui internado, eu assinei vários documentos, assinei uma nota promissória. Anos e anos depois, eles executam aquilo, bloqueiam minhas contas, e eu me vejo em São Paulo, no meio da pandemia, sem R$1. Sem R$1. Assim, ferrado. Eu falei, eu não volto para trás, eu não vou voltar. E aí, pintou um trabalho no Vertigem. No dia seguinte, me chamaram para um teste, postei tudo que eu tinha naquele teste e peguei esse trabalho. Fiquei no Vertigem 1 ano e meio. Eu me acidentei trabalhando pro Vertigem me abandonou, nunca me deram um anador. O ator gringo eram uns 8 atores. E aí você vê o racismo como ele opera, né? O ator gringo machucou no mesmo período que eu, teve o mesmo diagnóstico, ele é francês. Vertigem pagou tudo, até a massagem dele. Pra mim nunca me deram um telefonema perguntando como eu tava. Que coisa, né? É o racismo, amigo. E é assim que funciona. Nós somos desumanizados. É como se a nossa vida valesse menos. No meio dessa loucura toda, eu já me sentindo... E eu pensava assim, por que eles estão fazendo isso comigo? Por que estão fazendo isso comigo? Porque eu sou preto. E aí que entra o letramento racial na minha vida, eu começo a estudar as relações étnico-raciais, entendo toda a minha vida, entendo minha trajetória, mergulho no letramento e é o que eu tenho feito, assim. Eu tô chegando... Mas aí você consegue sobreviver? Então, eu tô chegando a 750 mil seguidores. Eu acho que essa semana, agora eu bato 750 mil. É muita gente. É muita gente.
E aí, a partir disso, é uma grande vitrine. Eu sou contratado para palestras, o Instagram me proporciona isso. Ele me vende para o Brasil todo. Então, o Instagram, diretamente, ele não me dá dinheiro. Mas, indiretamente, ele é uma grande vitrine. Sim. Né? Então, eu dei palestra na Bahia há pouco tempo. E outra coisa que o Instagram fez foi valorizar o meu trabalho. Porque aqui em Mato Grosso, o meu cachê, por mais de 15 anos, era um valor. Né? Que eu equiparei com o Nico Ilau, Thiago Mourão. Falei, eu tô na mesma... Romeu Benedito. E tá tudo certo, né? Tá tudo certo, eu vou colocar. Aí veio a pandemia. A galera queria pagar metade desse cachê, que foi por 15 anos aquele mesmo cachê, de meia hora de apresentação. Eles queriam pagar metade. E como a gente precisava sobreviver, eu aceitei. Acabou a pandemia, eles não queriam voltar. A um patamar normal. Eles queriam continuar pagando mixaria. Já me fizeram proposta de eu fazer show de Almerinda, tipo, por R$800. Não paga nem minha maquiagem. Não paga nem minha maquiagem. É uma indignidade, vamos falar a verdade. Né? Vamos usar a expressão certa. É uma indignidade fazer uma proposta desse tipo. Exatamente. Aí o ano passado eu fui chamado para apresentar numa empresa e eu não sabia quanto cobrar. E eu ia cobrar esse valor que é a metade do meu cachê. E aí porque a gente começa a duvidar do valor da gente. Aí eu perguntei para contratante, assim, falei, quanto você acha que eu cobro? Ela me olhou de cima e embaixo e falou, você, pelo menos 15. 3 vezes mais do que geralmente eu cobrava. Você, uma palestra tua, pelo menos 15. Menos que isso, a gente vai achar estranho. E aí eu salvou falei, você, né? Salvou. Então, assim, eu trabalho menos e ganho mais. Então, ao invés de eu fazer, 5, 6 eventos no mês, eu faço um e salvou meu mês. E o Instagram que me trouxe isso. Que bom, você merece. Você Axé. merece. Axé. Até mais que isso. Olha, eu vou ter que ir para um comercial. Eu queria fazer umas 2 horas de programa, mas eu não tenho esse espaço todo. Então, porque a conversa só está começando. Tá bom. Eu vou fazer umas provocações para ver como é que você... Bora. Gente, sabia que a educação pública de Mato Grosso deu um salto gigante? Saiu da 22ª para a 8ª posição no IDEB em apenas 6 anos. E dá para ver o resultado em cada canto do estado. Os novos 6, os colégios estaduais integrados, estão incríveis. São amplos e têm laboratório, sala profissão 4.0, piscina semiolímpica, quadra novinha, estrutura de primeira mesmo. São 6 escolas desse tipo no estado e até o ano que vem vão ser 30. Tem mais. De 2019 para cá, o governo do estado já entregou 41 escolas novas, reformou outras 98 e construiu 47 quadras poliesportivas. E olha que legal, tem até programa de intercâmbio que leva os melhores alunos da rede estadual para estudar na Inglaterra, com tudo pago pelo governo do estado. Sem falar nos professores, que agora podem receber 14º e 15º salário. Realmente, gente, está muito melhor estudar em Mato Grosso. Esse é um recado do governo de Mato Grosso. E você não saia daí, que eu volto num instante só. Nossa República está de volta essa semana conversando com um ator, ativista, um cara que tem se posicionado de uma forma muito bacana. O Brasil inteiro está prestando atenção nele. A gente já conhece bastante tempo, porque ele é daqui, de Mato Grosso, é aqui do Cuiabá, é aqui dos nossos teatros. Nos fez chorar de rir, né, com a Dona Almerinda. Mas hoje se posiciona de uma forma muito importante, promovendo transformações relevantes, sobretudo com aquelas camadas mais vulneráveis da população que têm dificuldade para lidar com a sua negritude, lidar com a sua cor de pele, preto, né? Como se isso fosse alguma coisa, aliás, né? Infelizmente, é uma coisa difícil, porque o branco, seja ele o pardinho, né, que já tem um pouquinho menos de melanina, ele já acha que é branco. Suíço. Exato, europeu. Europeu. E eu queria falar um pouquinho, seguir um pouquinho nessa linha que a gente falou no bloco anterior, porque Mato Grosso é um estado que tem uma bolha bolsonarista muito grande, muito raivosa, né, que dissemina todo tipo de preconceito. Por que acontece isso? Será que é porque tem origem no Sul? Eu posso falar porque eu sou sulista, gente. Eu sou do Rio Grande do Sul, sou nascido nas Missões.
tive um avô que eu amava, mas que era extremamente racista, né? Meu avô foi, naquela época, delegado de polícia, era nomeado, né? Não tinha concurso, eu tinha nomeado. Meu avô era um baixotinho desse tamanho que o mundo inteiro temia, porque ele era ruim, né? O que ele tinha de engraçado, né? Todo mundo tem dois lados. Meu avô era um músico extraordinário, guitarrista, tocava um violão que parecia de Armando Reis, né? Meu avô, com toda a seriedade dele, com todo o conservadorismo dele, ele ia para o clube com o grupo musical dele, passava os finais de semana no clube fazendo música. E me levava desde pequena, dormia na caixa do violão. Não era o case do violão pequenininho, dormia lá, mas ele me levava junto. Não serviu para nada, né? Porque eu não aprendi coisíssima, meu ouvido é péssimo. Mas eu falo isso porque tem essa coisa, né? Os turistas, de uma maneira geral, sim, claro que não é todo mundo, enfim, né? Mas tem muita gente preconceituosa, tem muita gente que tem uma visão europeia, né? Do negro, né? E Mato Grosso tem essa coisa muito forte, tanto que a direita conservadora, a direita mais radical, ela está muito arraigada aqui, né? Você fala em qualquer tese progressista, parece que... E é uma pena, né? Porque é um estado que tem muita tecnologia, que produz muito, né? Que teria uma contribuição enorme de civilidade para dar para o mundo, né? Sobretudo na questão ambiental, e ensina exatamente o contrário. Você acha que ser negro em Mato Grosso e vivenciar conviver com esse perfil cultural é pior do que em outros lugares? Não? Sim. Aqui, com base em boletins de ocorrência, proporcionalmente, é um dos estados mais racistas do país. Sem generalizar. Isso explica o bolsonarismo ou não? Sim, com certeza, o conservadorismo também. Sem querer generalizar, eu tenho muitos amigos sulistas, um dos meus melhores amigos, que eu considero um irmão, ele é gaúcho, é de Porto Alegre, mas a região sul do país, esses 3 estados, você vê muito caso de racismo. Muito, 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 muito acima da média. E os lugares em Mato Grosso onde eu mais sofri racismo, assim, de forma escancarada, de empresário falar, eu não aperto mão de gente igual a você, foi ali Sorriso, Sinop e Lucas do Rio Verde. Essa região, essa tríade, são os lugares que eu mais sofri racismo aqui em Mato Grosso, foi ali, transitando. Tanto da população quanto da polícia, sempre muita violência as abordagens, sempre muita violência, muita humilhação. Tipo, eu fui apresentar em Vera, o prefeito, quando viu minha foto, na véspera da apresentação, ele cancelou. Na minha cidade, não, isso aqui é macumba. Porque eu tava com búzios, não sabe nem o que é macumba. Macumba é um instrumento musical, uma árvore que faz um instrumento. A ignorância é um negócio. Uma ignorância, porque ele me viu com uma roupa com búzios, na minha cidade não. E aí eu fui pra dentro de sala de aula. Eu falei, ok, a quadra de esporte, porque eu ia apresentar aberto pra cidade inteira. Falei, a quadra de esporte é da prefeitura, mas a escola é do governo do estado, então eu vou apresentar dentro da escola. Era uma sessão pra cidade, eu fiz 2. E tinha um monte de aluno por lá de fora, os vereadores querendo ver o que o prefeito barrou, todo mundo foi me pedir perdão. Os vereadores da extrema-direita também foram assistir, me pediram perdão. Falaram que iam conversar com o prefeito, fiquei esperando a retratação, até hoje não chegou. Você vê que coisa absurda, né? Quando eu passo nas barreiras policiais, ali naquela região, quando eu tava com o meu carro, eles questionavam de onde eu tinha tirado dinheiro para comprar o carro, perguntavam se eu tava lidando com coisa errada, sempre me olham, ator, eles sempre me tratam como se eu estivesse mentindo quando eu falo que eu sou artista. Coisa, quando você fala que ator, já tem um preconceito, já. O ator também sofre de preconceito. Muito. Né? Ou é viado, ou é drogado, exato. Né? Vagabundo, não trabalha, ninguém considera, né? Ninguém com essa cabeça, exato, considera que é trabalho, que é um trabalho, que é uma profissão. Exatamente. Né? É um negócio então, assim, impressionante. Não só ser negro em Mato Grosso, mas ser negro e LGBT. O fardo é muito pesado. Você tem que lidar. Difícil. Muito difícil. É muito, muito difícil. As pessoas te julgam, te olhando, e elas já sentenciam. Que coisa engraçada, né? E a gente está falando de uma pessoa que, com toda a dificuldade que você possa ter passado na vida, você é uma pessoa culta, uma pessoa que tem conhecimento, que tem uma sensibilidade artística absurda, né? Que tem qualidades
que as pessoas deviam invejar, né? Eu queria ter 10% do talento que você tem, né? Porque, de verdade, não é fácil, não é para qualquer um, né? Não é o palco, não é para qualquer um, né? A gente tem que ter essa noção. Eu falei dessa coisa do conservadorismo, porque isso me preocupa muito. Sim. O Mato Grosso está na vanguarda da produção agropecuária do país. Mato Grosso lida com uma tecnologia extremamente avançada. Sim. Mato Grosso exporta para o mundo inteiro, né? E assim, o que a gente deveria estar esperando é que a gente tivesse também avanços na educação, sim, na cultura, no conhecimento, né? A qualidade de vida do Mato Grossense, né? Aliás, a desigualdade aqui sim, é bastante ampla, né? Aqui é a fila do osso, né? Aqui é a fila do osso. Você lembra de uma coisa inexplicável. O maior rebanho do Brasil, 33 milhões de cabeças de gado, e as pessoas comendo osso. Isso, né? Mas não é só isso. Às vezes a gente vive com campeão nacional de feminicídio. Sim. Isso é uma cultura absurda. Campeão nacional de hanseníase. Nós temos uma doença bíblica que não cessa. Sim. Né? A gente vence outros desafios e não consegue vencer aqueles desafios que são mais elementares. Né? Eu falo essas coisas porque eu amo muito o Mato Grosso. Eu tenho meus filhos aqui, minha família, meu casamento, eu tenho uma vida, né, tenho 40 anos, eu já sou muito mais cuiabano, mato-grossense, do que qualquer outra coisa nesse mundo. Né? Então, mas me dói, eu tenho consciência, me dói essas coisas. Eu me orgulho de muita coisa. Sim. Né? Acho que todo mundo deve ter essa. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que me deixam triste. Né? Eu também. Como essa visão, né, desse conservadorismo inexplicável. Exato. Que não deveria ser. As pessoas que vieram para cá, de todo o Brasil, né? Tem gente de todo o Brasil aqui, e acho que é o lugar que mais tem migrantes, mas é também tudo meio Donald Trump, né? Tudo meio imigrante não. É um negócio que é um contrassenso, um disparate, não é não? É chocante, assim, né? Eu olho e não compreendo, assim. Eu adoraria, o meu trabalho sempre foi de conscientizar os cuiabanos, os mato-grossenses, eu tento fazer minha parte, abrir os olhos. Cuiabano, eu tenho essa sensação. Eu nunca vi povo mais acolhedor, né? Eu cheguei aqui em 85, né? Na eleição de 85. Eu tinha acabado de ganhar a eleição e Dante era, para mim, naquela época, um mito, né? Porque o Brasil inteiro idolatrava o Dante. O Brasil inteiro, entre os democratas, né? Que era uma ampla maioria naquela época. Né? Depois daquele período de ditadura, né? Você tem aquela luta. Eu me lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu entrevistei o Dante na prefeitura. Foi difícil, parecia um foquinha, né? Que acabado de sair do banco da universidade. Então, né? Foi porque era um ídolo, na verdade, por conta dessa coisa. E o cuiabano, esse ribeirinho, o cuiabano da Flor Ribeirinha, o cuiabano, essa figura pode ser o que for, ele sempre carrega, pode ser rico, milionário, mas ele sempre carrega uma simplicidade, né? Dessa coisa da terra, do cuiabá, dessa afluência que tem do índio, né? O índio também tem uma humildade, tem a sua dignidade sempre muito bem colocada, mas é um cara que trata todo mundo com respeito, com humildade, né? Então essa coisa do Cuiabá, eu só tenho muito amor por Cuiabá por causa do cuiabano, né? Até hoje você vai em qualquer casa de cuiabano e tem um jeito todo especial de receber você que é diferente de tudo, né? Então quem é arrogante, prepotente, conservador, eu chamo, na minha opinião, não são os cuiabanos, são muitos dos povos, não todo mundo, claro, para a gente não correr o risco de generalizar, exato. Mas tem gente que vem com uma cultura terrível, né? Terrível, com uma visão racista, com uma coisa forte. Tem gente que chega e fala, cuiabano é tudo feio, tudo preguiçoso. Já ouvi muito isso.
Aliás, quando eu cheguei aqui, que mais eu ouvia, e eu ouvia porque eu estava vindo de fora, então o pessoal que vinha de fora não estava preguiçoso. Cuiabano é tudo feio e preguiçoso. Exato. Não sei o quê. Exato. O negócio, eu nunca consegui entender a cultura da beira do rio. Sim. Né? O calor de Cuiabá. Sim. Hoje eu sou mais cuiabano do que qualquer outra coisa. Sim. Né? Moro na Chapada, porque lá é mais fresco. Sim. Mas essa coisa, André, eu fico pensando assim, por que aqui as pessoas não se enxergam, não olham a própria história? Exato. Né? Não tem razão para elas serem assim. Exato. Cuiabano raiz, você vê que é muito miscigenado negro e indígena, assim, Cuiabano raiz. Né? Quando você olha para a figura do cuiabano mesmo, ribeirinho raiz, é essa miscigenação. Eu sou isso. E é isso que me atrai no povo, é o linguajar, é esse jeito mesmo que a gente tem. Eu adoro, eu chego aqui, eu pego o carro, vou lá para a beira do rio falar com a Domingas, sabe? Eu tenho contato com o linguajar, com esse jeito cuiabano de ser. Eu adoro. Que é este? Eu adoro demais, eu adoro tudo, a culinária, só o calor, que com a idade eu tô ficando com dificuldade de evitar. E tá ficando cada vez pior aqui, exato, né? Por conta do mudanças climáticas, garimpo, isso tudo, mas é tudo isso, né? Essa devastação exato. da cidade quase não tem mais água. Né? E quando eu cheguei aqui, era muito água. Em 85 tinha muita água. Cidade Verde. Era Cidade Verde. Né? Então era quente, mas tinha duas coisas que resolviam todo o problema. As mangueiras nos quintais e aqueles tanques cuiabanos, que era uma maravilha de passar a tarde tomando tereré e dentro do tanque daquele, conversando todo mundo de volta. Você vivenciou isso? Vivi. Só não tinha tereré. Não, tereré veio... Quem não dava para tomar chimarrão, porque era muito quente, veio tereré logo de seguida. Mas essa coisa de chupar manga, bocaiúva, tomar o banho do tanque embaixo da caixa d'água, era um negócio formidável, por isso né? tudo. Sim. E as pessoas muito carinhosas. Enfim, o seu trabalho hoje de letramento racial e da Almerinda. Como é que você pretende usar a Almerinda para te ajudar nessa militância que você assumiu como responsabilidade? Em algum momento a Almerinda volta. Né? Eu sinto um pouco de preguiça da maquiagem. É o que mais me dá preguiça fazer a maquiagem há muito tempo. E a barba? A barba, eu tenho que tirar a barba. Esses dias eu tirei pra fazer, entrei no elevador, a mulher lá do elevador me olhou e falou assim, ficou bom não faz mais isso com você não. Você sabe que depois que eu deixei a barba, eu nunca mais consegui tirar. Exato. Que a minha esposa não deixa também. Eu não consigo me identificar mais sem, já virou uma coisa da minha identidade visual. Então o Almerinda retorna em algum momento, né? E eu quero falar do Sankofa. Vamos falar disso, porque isso é importante. Eu tô com 2 trabalhos novos, que é o Sankofa e o Fênix. O Fênix eu conto a minha trajetória. Então você vê como o racismo ele vai interferindo na minha trajetória no Fênix, né? Que eu falo sobre quando eu tentei dar fim na minha vida, minha tentativa de suicídio aqui, que mobilizou praticamente a cidade e meus amigos. E eu tô com Sankofa, que é um adinca africano. Você resolveu essa coisa da saúde mental? Da depressão, sim, com muito acompanhamento. É algo que eu tenho que cuidar pro resto da vida, né? Todo mundo que tem. E todo mundo tem algum grau de depressão em algum momento, né? Exato. Então eu cuido, eu faço análise, eu tomo canabidiol, eu não tomo medicamento da farmácia, mas eu tomo canabidiol, eu tomo o olhinho, né? E aí o Sankofa é uma escrita africana. Eu queria fazer uma peça falando da ancestralidade preta. E diziam que os africanos não tinham escrita, que eles eram selvagens. E eles deixaram várias escritas. Os medunéteres egípcios é um tipo de escrita. E tinha uma outra escrita filosófica, que são os adinkras. E dentre os adinkras, um deles é muito conhecido aqui no Brasil. As pessoas sabem, conhecem o símbolo, mas não sabem o que significa. Que é a imagem de um pássaro, provavelmente no portão da tua casa já teve um Sankofa. É a imagem de um pássaro com o bico voltado para trás, buscando algo circular, como uma pedra ou um ovo. O que significa Sankofa? Nunca é tarde para olhar para o passado e buscar o que realmente importa. Volte e pegue. Porque a gente tem que entender o que nos trouxe até aqui para a gente ter um futuro digno, um futuro melhor. Então, fazer o movimento de Sankofa para tudo. Para tudo. Não é só para a questão cultural, para a questão da vivência. Para tudo. Para tudo. Para a vida da gente. Exato. Mesmo que tenha um passado pequeno. Exato. Mas esse movimento de Sankofa, toda pessoa negra é obrigada a fazer. Ela tem que olhar para o passado, ela tem que olhar para o momento da escravização, porque parece mal, que ficou muito lá, não ficou lá atrás. Meu avô, que morreu com quase 100 anos quando eu era criança, meu avô nasceu
durante os últimos anos da escravização. Na lei do ventre livre, acho que faltava 1, 2 anos para acabar, ele nasce ali. Então, a minha herança foi roubada. Meus antepassados, minha família trabalhou para enriquecer outra pessoa, não deixou patrimônio para passar para frente. Foi ontem, entendeu? Foi ontem que a escravização acabou. A gente precisa olhar para trás e entender que aquilo que aconteceu ontem, toda essa estrutura está posta hoje. A gente vive as consequências do que aconteceu há pouco tempo. Só que a população negra não se toca disso. Tem gente negra contra a cota racial, que eu acho um absurdo. O cara negro, eu não preciso de cota. Mano, não é uma questão de intelecto, é uma questão de reparação histórica. Uma criança que mora no Pedra 90 não tem como disputar com a filha do governador. É uma corrida de 22 quilômetros, onde a filha do governador sai 21 quilômetros na frente do pobre. Não tem como você chegar junto. Então tem que haver alguma forma de equiparar, de dar igualdade. Não tem como uma criança que mal tem comida em casa, que se alimenta na escola, competir com uma criança que tem o melhor ensino, melhor alimentação, a melhor internet, melhores professores, faz aula de língua, de geografia na prática, viaja o mundo todo. Não tem como. Então a cota não é uma questão de intelecto, é uma questão de reparação, de colocar de igualdade, sabe? As pessoas não entendem isso, né? Quer dizer, não entendem, acho que no fundo entendem, né? Mas muita gente rejeita isso porque quer continuar tudo como está, quer ser diferente, quer estar um patamar acima. Né? Por isso que eu tenho problema com conservadores, porque qual que é a estrutura conservadora? Mamãe, papai, filhinha, amante e empregada preta. Bem assim. É isso. A estrutura é essa. A estrutura é essa. O mundo mudou e a gente tem que acompanhar as mudanças. Não dá. E assim... Falando de acompanhar a mudança, como é que você está vendo a questão desse avanço tecnológico violento, rápido, acelerado, que nos obriga a correr o tempo todo atrás das IAs da vida? Como é que você está vendo isso? Pra mim é cansativo. Eu me sinto analógico no mundo digital, assim, sabe? Sai uma IA. Ruim, né? Quando eu começo a aprender aquela IA, ela já está defasada, já é outra, já não funciona mais. Eu me sinto velho. Eu tô com 48, tô chegando daqui a um ano e pouquinho, eu faço 50. E eu tô me sentindo antigo frente a essas novas gerações. Eu já não sei mais os códigos. É um negócio impressionante, né? Mas se a gente não caminhar junto... Quer dizer, é difícil. Dá para você renunciar, claro. Sim. Mas você vai ficar num lugar separado também, né? Vai. Apartado. Vai, né? vai. E eu preciso estar sempre atualizado. Eu preciso estar. Então tá bom. Olha, nosso tempo acabou, infelizmente. Muito rápido. Também acho. Acabei saindo bastante do roteiro, eu mesmo preparei. Mas é que tem conversa que são conversas necessárias. Né? E não é com qualquer pessoa que a gente pode ter essas conversas. Sim. Né? Então eu agradeço do coração a sua vinda aqui na nossa República, essa possibilidade da gente falar um pouco, desabafar um pouco. Né? Eu não sou muito fofoqueiro, não sou muito de falar mal dos outros, né? Mas essa oportunidade de falar mal do que eu não gosto é bom. É muito bom. Então tá. Um minutinho para você se despedir do nosso público, fica à vontade. É sempre uma honra estar aqui na minha terra, estar aqui no meu estado, e eu conto com você nos meus trabalhos. Valorize os artistas locais, a galera daqui dá muito valor a quem vem de fora, os stand-ups de fora, vem, cata o dinheiro e vai embora. Valorize os artistas daqui, leia a literatura daqui. A gente tem muita coisa boa em Mato Grosso, então aproveita. Tá aí o sucesso que está fazendo fora aqui, né? Não é fácil chegar lá e encontrar um espaço, né? Não é fácil, não. Gente, nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Espero que com uma outra entrevista tão importante quanto essa, tão gostosa de levar quanto essa, né? E a gente se encontra, então, daqui a uma semana. Um grande abraço.